Bem-vindo ao podcast Falar Sem Medo. Aqui olhamos de frente para o medo de falar em público. Descomplicamos a comunicação com a ajuda de especialistas na matéria. Eu sou Ana do Carmo e hoje o meu convidado é o apresentador Nuno Herói. O Nuno Herói é apresentador de televisão, repórter e uma lufada de boa disposição. Também passou pela rádio, mas é na televisão que o podemos ver. Agora, em que programas? Praticamente em todos. Quem liga à televisão a qualquer hora da manhã, da tarde ou da noite, é bem provável que se cruze com o Nuno Herói. Ao que parece, estes 23 anos de televisão, se não me falham as contas, têm sido uma aventura recheada e projetos aliciantes e também equipas extraordinárias. Certíssimo. De facto, já fiz quase todos os horários. Olá. Não, obrigada por teres vindo aqui Gosto, ao podcast, falaste connosco. já fiz quase todos os horários. Eu fiz o pleno todos os horários. Uma pessoa liga à televisão, lá está ele. Sim, Não dá das descanso. fases da vida, sim, de manhã, a meio da tarde, ao final da manhã, de madrugada, eu estou lá, sim. Nuno, eu disse que eras uma lufada de ar fresco, porque, no meu entender, quando nós nos conhecemos lá atrás, eras uma lufada de ar fresco. E continuas a passar isso na televisão, pelo menos parece-me. Não sei, portanto, essa é uma apreciação que terá que ser feita Ninguém te vê que é por teu. outras pessoas. Exatamente. O que eu continuo a sentir hoje é... se não gostares exatamente daquilo que estás a fazer, nunca vais deixar de ser essa lufada de ar fresco. Não são a quantidade de trabalhos que tu acumulas no teu currículo, não são a quantidade de horas de emissão que tu tens, seja em rádio ou em televisão, é exatamente sentir-te bem e gostares daquilo que estás a fazer. E essa boa disposição e esse sentir-te bem acaba por ser uma ferramenta de trabalho positiva, certo? É orgânica, mas eu continuo sempre a dizer, e é por isso que quando eu dou aulas de técnica televisiva, desde que fiz esta manhã, depois deixei de dar, para o ano vou voltar a dar, porque já tenho horário para isso, sabe Deus como. Mas estamos a contar com isso, não é? Vamos lá. E é uma das coisas, os atores trabalham com personagens, e os personagens são diferentes deles. Têm um nome próprio, um nome diferente, um background diferente, familiar, idades até podem ser. Hoje em dia já são bastante diferentes daquilo que os atores têm. Sim, é verdade. Não é? Eu já vejo atores a fazerem de pais com filhos que nunca na vida teriam a idade para ser. A idade biológica. Pronto, portanto, mas nós trabalhamos com personas. O que é que eu quero dizer com isto? Não é que não é uma coisa falsa, mas todos nós, na nossa personalidade, temos várias coisas. Nós não somos a mesma pessoa desde que acordamos até que nos deitamos. E basicamente aquilo que eu faço é exorcizar partes da minha personalidade ao exercício daquele programa. Okay? Portanto, há programas que querem que tu sejas mais português, que te pedem que sejas mais comilão, que mais brincalhão. Há programas que pedem que sejas mais interventivo. Há outros que pedem que sejam mais palhaço. Há outros que te pedem que sejas mais profundo, mais complexo, mais sério. Portanto, nós somos isto tudo. E quando há essa frescura é porque tu, de facto, te focas naquilo que tens que fazer e te libertas ao ponto de ser orgânico, de ser verdade. E estás a dizer, abre a porta, aqui uma questão que eu te queria colocar, que tem justamente a ver com a autenticidade de quem está ali à nossa frente a apresentar um programa, por exemplo. Tu és sempre tu, como estavas a dizer. Depois acabas por conseguir adaptar a diferentes facetas da tua personalidade ao formato. Ou às pessoas. Ok, ou às pessoas que estão contigo. Claro. Porque elas também têm a sua personalidade. E se tu fores obtuso, se tu não perceberes quem tens à tua frente, seja um convidado, seja um colega apresentador, seja como agora faço também nos realities com comentadores, Certo. eu adapto-me. Eu vou olhando, vou percebendo com o tempo, não é logo ao primeiro dia, vou percebendo a personalidade. Para quê? Porque para mim o que me interessa é que quem está sentado em casa tenha a melhor experiência possível. É para isso que nos pagam, é para isso que trabalhamos. Portanto, quanto mais eu te perceber e eu ler e eu conseguir tirar de ti o melhor que tu tens, em vez de ser puxar para baixo ou de confrontar-te com o pior, porque não trazer o melhor e potenciar aquela pessoa? Portanto, é isso que se faz. É isso que nós temos que fazer. Para quê? Para que seja tudo mais amplo, mais alegre, mais uma lufada de ar fresco, porque está toda a gente confortável naquilo que tem que fazer. E alguma vez sentiste uma espécie de pressão para deixares alguma faceta tua de lado em detrimento de outra? Sim. Sim, já foi há algum tempo, há muito tempo. Estava muito perdido, porque depois isto é como tudo na vida. Tu fazes publicidade, tu sabes, é quando se faz publicidade de voz, estamos num estúdio, temos o técnico e depois entra uma manada de gente. O criativo, a agência, o cliente, e vai que
Em 5 minutos, todos querem dizer alguma coisa. Está aqui uma pessoa que está a fazer assim. Isto vai dizer o nosso filho. E às vezes ninguém se entende. Não é? E portanto uns puxam para a esquerda, é só para dizer alguma coisa. Na realidade eles sabem o que é que querem exatamente, não é? Porque os criativos, já agora faço o desabafo, os criativos são aqueles que escrevem em voz, mas acham na cabeça deles que tem uma vozinha E que aquilo faz e que sentido. aquilo faz sentido, e às vezes não faz, certo? Ou então, de repente fazem a voz dele e portanto a tua já não se adapta naquilo que eles estão a dizer, então andamos ali a fazer o Kama Sutra. Bom, isto para dizer, e às tantas, depois gravas e chegas à primeira que fizeste. Afinal decidiram todos, tiveram meio Que afinal- ao final do primeiro take, já lá estás aí há meia hora. Ou mais. Portanto, é um bocadinho este paralelismo que é, às vezes, também nas direções ou os diretores de conteúdos dos programas, às vezes não sabem bem o que é que querem. Idealizam algo. Idealizam algo. Então começam, e isso aconteceu há 20 anos, há mais de 20 anos. Hoje em dia não, até porque eu não deixaria que isso assim fosse, já toda a gente me conhece, portanto, aqui estou. Tu e a tua as autenticidade. Portanto, ou fazemos ou não fazemos, ou quero ou não quero, ou tu queres dizer que eu faço ou não. Está ótimo, mas na altura não. Pois. E, portanto, às tantas, perdes-te um bocadinho porque te começam a esticar. Não, hoje não queremos que sejas tão engraçado. Então, aqui, e tu vais perdendo a autenticidade. Porquê? Mas espera, Porque é que se perde a episódio autenticidade? por episódio. Não. De programa estamos a falar de... Mas porquê é que isto acontece? O que é que acontece? Tu perdes a espontaneidade precisamente porque começas a cerebralizar demais. E a partir do momento em qualquer trabalho, neste é que se nota um bocadinho mais do que nos outros, em que começas a pensar demais, já derrapaste. Porquê? Porque ficas tão preocupado em cumprir aquilo que te dizem, em vez de relaxar e dizer sim, está bem. Certo, com certeza. Vou fazer. Bem, vou fazer. E até depois vais fazendo ajustes, mas respirando. Mas isso também acontece quando somos mais novos, quando estamos ainda, não é propriamente nos primeiros passos, mas nos primeiros projetos. É normal, porque os seres humanos, sejam diretores, sejam produtores, sejam o que for, também são humanos, às vezes também não sabem para onde é que querem ir. E, portanto, isto é mais complicado quando temos que nos ajustar uns aos outros. Mas, de facto, quanto mais disponível e mais liberto te sentires, Mais melhor à vontade, mais sim, autêntico és, sim. mais te permites ser. Olha, 23 anos de televisão já dão para muita coisa, sobretudo para pensar que estou velho. Passaram nos dentes. sobretudo para descobrir quem és à frente das câmaras. Quem é que tu és à frente das câmaras? No meio desta multiplicidade toda, quem é que tu és? Não és a mesma pessoa que estás aqui. És a mesma pessoa que estás Nunca aqui. és exatamente a mesma pessoa. Para já, porque quando a câmara se liga é uma coisa É o que chip, nos não dá, é? que a malta, aquilo liga e a gente até parece que ficas com menos comida. Uma coisa espetacular. Mas não é falso. É apenas encarnas a tua persona profissional. É trabalho. Pois, exato. É trabalho. Eu não posso, a câmara não se pode ligar, eu estou deprimido. Ou estou muito constipado. Ou dói-me os músculos do treino. Até podes partilhar podes isso. trazer isso para o Exatamente. texto televisivo. Mas lá está. Trazes isso para o texto televisivo, que é um compromisso entre trabalho, showbiz e verdade. Exatamente. Que é eu trazer a minha constipação, as minhas dores musculares depois de um treino, não é? Furei um pneu, o que for. Eu trazer isso para o texto televisivo vai para o real. Não é? Mas continuas sempre a fazer televisão, portanto a coisa tem que ir de outra forma. A pior parte é naqueles dias em que estás mal, porque toda a gente tem uma vida, porque toda a gente tem momentos menos bons, mas tens que sorrir. Essa é a parte mais difícil desta profissão. E tens que estar, quando tens a cabeça a mil, a pensar na vida, mas tens que continuar a estar lá, a ouvir os teus interlocutores, a fazer perguntas, às vezes até fazer piadas, ou a estar muito bem disposto quando só te apetece a não estar na realidade. E, portanto, eu acho que essa é provavelmente as coisas mais difíceis na nossa profissão. É isso que eu estava a pensar. Eu partilho contigo. Há dias realmente difíceis e que nós temos que aparecer e fazer o nosso trabalho. Cumprir o nosso... é para fazer. Mas é um equilíbrio que nós próprios temos que fazer dentro de nós. Certo, é um compromisso. Nem que entres em apneia durante o tempo vigente do programa. Exatamente. Depois acaba. E voltas à tua vida e aos teus problemas. Vai lamber as tuas feridas, vai para a segurança social, para a vida onde as pessoas vão, não é? Toda a gente vai. Toda a gente vai. Portanto, agora, tens um compromisso contigo próprio, com o espectador e, obviamente, com a tua entidade empregadora de estás ali para fazer aquilo melhor e há como se fosse um parênteses, não é? Durante aquela hora, durante aquelas 2 horas, as 3, o que for. Exato. Às 6? Sim. Estavas a falar de quem é que qual era a identidade. Sim. É muito parecida com a minha. Assim faz sentido, não é? Depois de 23 anos eu já não te consigo exatamente dizer onde é que começa uma e acaba a outra.
A única coisa que te consigo dizer que de facto faz muita diferença sou eu, Nuno em casa ou eu Nuno fora de casa. Entendes? Sim. Ou seja, há dias em que não me apetece ver pessoas. Não me apetece ver pessoas. Estou fartinho de pessoas e, portanto, se posso, eu estou em casa. Ficas Em casa. silêncio. Falo comigo mesmo, se der. E às vezes nem isso. Olha, por falar nisso, e quando as pessoas te abordam na rua? Porque abordam, não é? És É uma tranquilo, és experiência pacífico. positiva. As É uma pessoas são experiência queridas? positiva. Ou... Geralmente as pessoas são muito queridas. Mesmo, mesmo. Ah, até porque hoje em dia, como tem as redes sociais para ofender pessoas, vão canalizando a má energia. dia das pessoas e, portanto, agora odeiam-te nas redes sociais, mas podem adorar-te e tipo uma foto. Como tu também não sabes, segues a tua vida. Mas de facto não tenho más experiências. Também se tiver, respondo à letra, logo. Não tenho problema nenhum. Nenhum. E não estou minimamente preocupado com o que pensam em mim. É-me indiferente, como conhecem agora. Tu lês os comentários que fazes nas tuas Não. redes sociais? Não, quer dizer, só se for na minha rede social. Sim. E geralmente são muito simpáticos, muito queridos. Sim. Se forem muito maus, que já aconteceu, é bloquear. Menina, Na hora. também ninguém entra Sim, na sim. minha casa sem eu deixar, portanto que seria. Entrar para o... Mas é que nem respondo, a não ser que deem erros ortográficos, eu faço questão de fazer errata. Nunca responder à pessoa, mas responder ao erro ortográfico da pessoa. Isso gosto. E depois a pessoa vê aquilo e tira. Eu acho que isso é defeito de formação, não? Não é? Opa! Ou fitice. Eu preciso de olhar e não dizer nada. Não é? Sim, mas pronto. Mas eu gosto de tudo. Mas isso acontece pouco. Têm sido sempre muito simpáticos para mim ao longo destes anos todos. Nuno, tendo estado tu durante tantas horas em direto, eu considero que é completamente impossível seguires o teu guião ali à risca. Tu fazes o improviso uma ferramenta de trabalho? A maior parte das vezes, sim. Para improvisar, Como é que se tens que trabalhar. Olha, dou-te o exemplo. Já fiz tantos formatos diferentes e quase nenhum tem teleponto, não é? Quase nenhum. Eu acho que os poucos telepontos que tive foi nos últimos, agora já passou, entre 2021 e 2000, foram 3 anos de Esta Manhã, que era um programa na TVI das 7 às 10 da manhã, de infotainment americana, em que eu fiz com a minha querida Sara Sousa Pinto e com o meu querido Pedro Carvalhos. E aí tinhas algumas coisas, mas só para lançar uma peça, porque mesmo as entrevistas, seja com ministros, com quem for, não eram guionadas. Não eram guionadas. O que fazíamos era preparávamos as entrevistas para que eles respondessem. Mas isso é preparação. Não havia, e depois dentro da entrevista tem que haver, então com políticos, tem mesmo que haver muita capacidade de improvisar, porque tu tens uma estrutura e o político per si, o bom político, os maus também, tem a mania de dar a volta ao seu texto e, portanto, muitas vezes tens Quer ir de encontro à mensagem deles. Pode não ser a tua. que o entretenimento me dá, que é o improviso, não é? Portanto, olhas para aquilo e dizes, ok, desta aqui a volta, vamos mudar. Depois, na maioria das outras vezes, eu nem sequer tenho teleponto. Portanto, tu realmente habituas-te a improvisar. O que é que fazes? Sabes muito bem a estrutura do programa. Tens que estudar, não é? Preparar. Um dos programas mais difíceis que eu fiz foi na TVI há uns anos, na minha primeira temporada da TVI, que se chamava Juntos Fazemos a Festa. Primeiro, não era um programa de um apresentador, ou seja, todos os fins de semana apresentava alguém diferente. Portanto, não era teu o programa. E segundo, era um programa mesmo muito, muito rápido, em que em 5 minutos tu fazias uma entrevista, lançavas um passatempo e ainda fazias um IVR. Chamadas de valor acrescentado. E aprender, se tu tinhas os cartões, de facto. Certo. Mas era tão rápido, quando tu olhavas, não tinhas tempo. Se fosses à procura de alguma coisa, já tinha passado aquele cartão. Portanto, e não dava, não podes interromper a cadência. Portanto, o que eu fazia era, em casa, preparava toda a estrutura do programa, e eram 3 horas, ou 4, não sei, não me lembro, era das 2 às 8, já não sei. Preparava a estrutura e depois enchia com improviso. Ou seja, eu vou receber ok. As minhas mestras são esta, o tom da entrevista é este. Ok, já não olho mais. Bora, vamos. Portanto, sim, o improviso é absolutamente fundamental. Não é um improviso tonto, um improviso solto. Tu sabes... O que é que isso quer dizer, um improviso solto? Já agora para todos percebermos e aprendermos neste caso. Não é dizeres a primeira coisa que te vem à cabeça. E acontece no improviso, mas está orientado, tem um caminho, tem uma sinalização, tem um GPS,
onde é que eu quero levar esta entrevista, quem é esta pessoa, de onde é que ela vai, para onde é que ela vai e o que é que eu quero desta pessoa nesta entrevista. E a partir daí, sabendo isso, eu largo e só converso. É a diferença entre entrevistar e conversar. E quando o improviso corre mal? Já te aconteceu um improviso correr mal? E o que é que acontece? Não, já Desatamos a chorar e vamos embora. Não, faço, também nesse programa me aconteceu, tornas isso em texto televisivo. Ou seja, também nesse programa muito rápido que eu falei nos Juntos Fazemos a Festa, aquilo era mesmo muito rápido. E lá está. Era tão rápido que eu, Não tinhas às tempo para tantas, pensar. não olhei para os cartões, Hum. pensei, agora é para lançar aquela VT. E faço um lançamento de improviso lindo, 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 pá, uma maravilha, a alegria do seu pai e de sua mãe. E de repente vejo a operadora de imagem assim para mim, fora da cama. Um silêncio, que para mim me pareceu de meia hora, não Sim, foram, exato. 10 segundos. Se calhar E nem diz a tanto. editora, oh não, tu já lançaste isso há meia hora. Eu já tinha lançado aqui. Esqueceste. Apagou-se-me. Porque eu faço o mesmo lançamento, um outro lançamento, mas da mesma peça que já tinha lançado. Aquilo poderia ter sido só para os estrangeiros. E eu disse, o quê? Já aconteceu. E começa a falar. Naquele caso disse, eu já não tenho idade. Isto é muito rápido. Isto é muito rápido. Brincaste com a situação. Brincas, desvaloriza. Porque se tu tens medo de falhar, tu vais falhar. Uma das primeiras coisas para falar em público, seja ela num trabalho de universidade, uma apresentação da universidade, em televisão, num espetáculo, o que for, é não ter medo de errar, não ter medo de falhar, porque pode acontecer. E fazer do humor, se calhar. Vai parar o mundo, para de girar, Não. vamos despedir. Não. Esperemos que não. E quando tu retiras o medo de falhar, duas coisas acontecem. Falhas muito menos. Okay? E mesmo que falhes, seja uma branca, te esqueceres do que vais dizer, de errar, o que for, tu consegues sair dali com alguma dignidade. Não interessa como cais, interessa como te levantas. Como tudo na vida. Faz todo o sentido. Como tudo na vida. Portanto, aquilo que eu fui trabalhando, até porque sou muito overthinker, penso muito, às vezes mais, e portanto travo-me. Deixo que a coisa aconteça, porque também não podes anular quem tu és. Portanto, a balbúrdia vem aqui dentro, está tudo bem. É uma altura em que trava. E trava sempre quando vai para trabalhar. Claro. E pronto. E se errar, o que é que acontece? Vão despedir? Não vão. É isto o exercício que eu fazia. Certo. Né? Vou fazer o quê? Vai parar o mundo? Começa a girar ao contrário? Não? Então, é só seguir a frente. Tudo bem. Qual é o problema? Porque é verdade, nem sequer estás a dizer um disparate a ti próprio. Mas isso que estás a dizer é transversal, não só para o meio da comunicação, exatamente, não só para o meio da comunicação na televisão, na rádio, mas também para outras áreas de negócio, de trabalho. O que é que a pessoa vai fazer? Vai fazer o quê? Não é? Vão para um poste, dar-te uma chibatada? Não vão, quer dizer, pode, também percebo que há dimensões de erro, claro. Não é? Se eu trabalhasse no mercado financeiro, a gerir contas de clientes e um erro meu desse milhões de prejuízos, se calhar és despedido. Se calhar és um bocadinho despedido. Se calhar és um bocadinho despedido nesse caso. Mas não estamos a falar do mercado financeiro, portanto estamos a falar de outras coisas, não é? Nem tudo tem que ter uma consequência desastrosa. E se retirarmos o peso dessa consequência, tens uma calma absolutamente diferente. Portanto, quer o improviso, quer o humor e a facilidade de, enfim, lidar com situações mais desagradáveis, podem salvar o dia. O improviso, o humor, seja onde for, é não te leves tanto a sério. Isto é uma lição profissional e para a vida, não? Não sei, mas é aquela que eu levo para mim mesmo, que é não te leves tanto a sério, também não és isso tudo. Portanto, calma, porque mesmo que leves, não vem a administração toda da empresa onde trabalhas fazer um concílio. Não é? Todos assim, falhou. É o que é. Olha, vamos falar agora um bocadinho acerca da postura corporal de um apresentador de televisão. Quando sobes ao palco, tu só vais tu e tu próprio, ou dás alguma atenção à tua postura, à forma como te apresentas? Eu trabalho melhor a minha postura em trabalho do que no ginásio. O ginásio dá muito mais trabalho. Porque geralmente eu ando sempre assim, com o pescocinho ao pé dos ombros. Somos um bocadinho velhos. É assim. Uma mantinha. Assim que entro seja estúdio, ao vivo, como somos Portugal, que era ao vivo e estúdio, já era ao vivo e tanto o espetáculo era ali e também para casa, não sei o que é que me acontece, que é pau,
vai. Peitinho orgulhoso, pescocinho cá para cima e vai. Não sei, não me perguntes. Tens mesmo Mas aí um. parece que é aquela. É É câmara. a câmara. Eu acho que a culpa não é minha. Essa câmara. Vai. Eh, é um upgrade de mim mesmo, a nível de postural. É um É bom, não é? mesmo. Porque eu agora no ginásio já vou fazendo isso e vou tendo essa consciência. Mas é uma coisa, uma consciência que eu não preciso de ter quando estou a trabalhar, porque ela é inata. É muito engraçado, porque eu tinha pensado nisso agora é que estamos a falar sobre isso. Mas é verdade. De nada. Muitíssimo. Exato. Olha, em televisão, a voz fala tanto quanto o corpo? O corpo fala mais que a voz? Depende. Depende do formato. Sobretudo depende do formato. Ah, a voz fala muito e dita muito quando te queres posicionar. Ou quando queres fazer humor, que também é uma forma de posicionamento. Claro. Portanto, a voz aí será sempre, nunca terá a importância que tem na rádio, porque anulas um dos teus sentidos, e portanto o outro acaba por ter a supremacia. Na televisão continua a ser distrativo porque há a imagem. Okay? Agora, o que muitas vezes faço, e consciente, é aliar uma expressão a um tom. Ou seja, eu dou uma expressão do rosto A um a tom. um tom de voz. Sim. Talvez mais sarcasmo, mais um tom mais. Para o que eu quiser. Ok. Uma consideração, uma crítica velada, o que quiseres. Depende da intenção. Portanto, isso também é uma Mas estratégia de sarcasmo, comunicação. crítica velada ou rufi. Sim, claro, é uma brincadeira, claro. Dás mais atenção a alguma, em particular, a alguma postura tua? Ok, já percebemos que entras direitinho, mas tens atenção aos gestos, por exemplo? Tens atenção para onde olhas? Já percebi que sim, que volta e meia olhas para a câmera. Sim. Isso é Mas isso sempre. também já é adquirido com a profissão, não é? E eu tive uma sorte nessa parte de não alienar quem vê o espectador, porque eu venho de um tempo que muito me orgulho, na SIC, os meus primeiros trabalhos foi um programa que ainda se chamava Catarina Com, porque a Furtada ainda não tinha ido para a RTP, mas tive muito pouco tempo com a Catarina. E depois passou a chamar Sextas, onde naquela altura aquele programa foi absolutamente disruptivo na televisão. A forma de editar, acabaram-se os plays de corte, ou seja, muitas das coisas que tu vês hoje, que se vê hoje em televisão, tecnicamente nasceram ali. Era uma linguagem completamente disruptiva. E outra das coisas era quebrar essa quarta parede. Olhar para as pessoas. E quantas vezes estou aqui, como as peças eram muito de brincadeira e de picardia, não sei o quê, a reação é tornar o espectador teu cúmplice. E, portanto, nós fomos aprendendo a fazer isso, a deitar sempre um olho para quem está, não é? A pessoa diz uma coisa e tu já não precisas de responder à pessoa, tu já o fizeste num olhar. E foi muito engraçado porque era uma triangulação entre conteúdo, eu e o próprio câmara. Os câmaras que faziam, e 3 ou 4 com que eu trabalhava muito, nós já nos conhecíamos, já não precisávamos olhar um para o outro, já estávamos a olhar uns para os outros. Certo. E aprendi daí, e vem daí. Aprendi a não alienar o espectador, por isso há sempre esta relaçãozinha de lá está, de trazer aquela pessoa para aqui, de fazer sentir envolvida. Agora, onde é que nós íamos da tua pergunta? E se davas atenção a alguma parte em particular da tua postura? Já percebemos que quando tu entras em palco já vais direitinho? Postura física? Sim. Não. As mãos, tens cuidado com as mãos? Tem muita, aliás, isso faz parte das... Porque há muitas pessoas que dizem, não sei de fazer as mãos, onde é que eu ponho as mãos quando estou a... Então, para os homens isso é ainda mais difícil do que para as mulheres, porque até há uns tempos nem mãos nos bolsos havia. Eu acho que hoje em dia, no ataque de um pivô, de uma entrada, aquela mão no bolso 3 centésimos de segundo quando compro o genérico e tu tiras a mão do bolso, eu faço muitas vezes, e depois olha, filhos, é o que é. Para os homens é mais difícil, a única coisa que para os homens, para as senhoras não, para os homens digo é cotovelos aqui coladinhos ao corpo e depois gesticulem à vontade, até porque o gesto tem muita importância na inflexão de voz. Tu fazeres isto, lá está, tu fazeres isto é diferente de tu fazeres isto.
E, portanto, bora, vamos utilizar. Se temos duas mãozinhas, graças a Deus, é para utilizar. Pôr os pelinhos assim, colorinhos ao corpo e depois a partir daí dar-nos aqui alguma latitude. Porque o que acontece é que depois ficamos com asinhas de frango e depois às tantas já estamos aqui e já parecemos um polícia sinaleiro e Não para a tem profissão. Mas continuas a usar tudo aquilo que tens. Mas explica-me porque é que nos homens é diferente das mulheres. Olha, não sei. Eu, se calhar até pode ser por uma questão de preconceito, porque as mulheres estão conceptualmente, agora que falo disso também nunca tinha pensado nisto, se calhar é só preconceito, porque os homens podem fazer tudo aquilo que quiserem, tal como as mulheres podem fazer tudo aquilo que quiserem. Mas Só para acaba não- por não ficar muito estético, não sei, digo eu, se calhar é Só sobre para não ser um gesto até muito porque as exagerado. mulheres estão muito mais confortáveis com o gesto do que os homens, por isso é que a maioria dos homens é que não sabe onde é que vão meter as mãos. Verdade. Porque os homens gesticulam menos do que as mulheres. Certo? E, portanto, há que os balizar, até porque, volto a dizer, o gesto é muito importante para a acentuação, para a inflexão, para marcar algo que queiras dizer. Isto não vou a ver, mas eu estou a marcar. E as mulheres não. As mulheres organicamente são mais expansivas, são mais abertas. Lembras-te da primeira vez que te viste na televisão? Que viste a tua figura na televisão? Já foi, não sei se ainda era para ti. Lembro. Não das primeiras, mas lembro qual é o primeiro programa que fiz, sim. E tu sentiste aquele não gostar, como muitas vezes nós sentimos quando nos ouvimos a nossa própria voz? Claro. Isso também existe para a imagem? Existe porque é a imagem que nós temos nós próprios. O da voz é um bocadinho mais técnica, não é? Porque a voz que nós ouvimos nós próprios ressoa aqui dentro. Isto é um espaço. E, portanto, a voz que nós ouvimos não é a verdadeira. É só a nossa. Exato, que reverbera de uma forma muito específica. É só a nossa, graças a Deus. Por isso é que pôr os fones é uma coisa muito onanista, porque quando fazes rádio, pôs os fones e tu automaticamente a tua voz muda. Certo? Certo. Seja para a rádio ou para publicidade de Jesus. É que muda muito. Bom, mas também tens que adaptar ao que te é muito pedido, ao engraçado. Sim, produto. claro, obviamente. Mas há ali qualquer coisa de onanista. Portanto, assim é melhor. Mas que eu acho muita graça. E a voz, isso explica-se. A imagem nós não olhamos para nós sempre, os outros é que olham para nós. Portanto, tudo o que é trejeitos, expressões, nós passamos muito ao lado das nossas próprias. Portanto, é normal que seja estranho. Nem temos bem. Isso e a voz. Porque depois, em televisão, também tens a história da voz, não é? Porque tu tens que sair, a tua voz que estás a ouvir ali não é a voz que tu ouves aqui dentro. Portanto, juntas isso e a imagem. É péssimo. É péssimo. Agora, imagina uma pessoa que nos está a ouvir e que necessariamente será uma pessoa que, enfim, se calhar não é muito seguro da sua voz, não é muito seguro da sua imagem, tem medo. Nós não somos. Tem medo. Juntos a nós. E está a ver, juntos a nós, vamos dar as mãos a botar. Somos uma grande família. Exatamente, é tipo todos. É todos. Todos. Deve ser um bocadinho, não deve ser, é com certeza, não é? Já por si próprio tens algum medo de expor ao público, de fazer a tua apresentação. Em cima disso, se tiveres a noção de que não gostas da tua voz, não gostas da tua imagem, é o caos montado por uma pessoa que tem que ir para a frente de uma reunião, fazer uma apresentação. Pois calculo que sim. Mas é uma boa ferramenta, não é? Não? Tu vês. Eu fiz várias vezes, como é que se diz? Portanto, não são aulas de técnica televisiva, os workshops de postura corporal. Não sei, eram coisas muito inteligentes, mas agora não lembro se eu me lembrar, já vos digo. Bom, também dei aulas, por assim dizer, que são cursos, não eram aulas, não cursos, a empresas. Certo. E, portanto, passas por várias. E a primeira coisa que eu faço, e mesmo com os alunos, até que a vez televisiva, é pô-los à frente de uma câmera. Ou seja, vamos com o pior logo. Vamos logo com o pior. Porque com as empresas depois já é uma parte mais jornalística, onde tu... Media training, era isso que eu queria dizer. Media training, já fiz várias vezes. Media training, empresas, onde depois aí também fiz com jornalistas, e aí a empresa é treinada para fazer face ao mecatombe e como é que ela lida com essa questão com os mídias, pronto. Mas depois tens que fazer esta primeira parte, não é? Porque não é só conteúdo, também é postura, também é presença. Pô. Mas a primeira coisa que eu faço sempre
é assustar as pessoas, que é pô-las à frente de uma cama e pô-las a improvisar e verem-se. E depois trabalhamos a partir daí, porque de facto, quando nós estamos na faculdade, e tu bem sabes disso, a teoria da comunicação é uma coisa que tem que ser dada, e é dada para aí no primeiro ou segundo ano do curso, e vem nos pressupostos daquilo que é a comunicação. Emissor, receptor, mensagem, veículo, pronto. Aqui já estamos muito... É mais à frente. E, portanto, eu não acho que haja uma teoria em comunicação, a não ser a teoria que vem da prática, da experimentação. A partir daí, e aí sim eu começo a fazer teoria da comunicação depois das pessoas começarem a experimentar, depois das pessoas começarem a falhar, depois de deixarem de sair do sofá onde acham que são capazes de fazer tudo e chegam à frente de uma câmera e não são capazes de fazer nada. Então aí começamos com a teoria. Portanto, a primeira coisa que eu faço é terapia de choque. Mas é o melhor, porque a partida é sempre a subir, mas pedra não vale a pena, porque quem chega com vícios, mesmo que nunca tenha feito nada. Exato. Nem que seja com os vícios daquilo que acredita que é capaz de fazer. Portanto, então vamos lá ver se a pessoa é realmente, porque pode ser capaz de fazer, facto. E em vez de estás a tirar pedra a pedra, eu prefiro partir tudo e reconstruir. É mais fácil. Nuno, sendo que este podcast fala sobre o medo de falar em público, que é é um flagelo para muita gente, alguma vez tiveste medo de falar em público? Eu respondo por ti. Não tiveste. Mas já tive muitas vezes em que estava muito, muito nervoso. Porque depende de quem é que é de quem é que tens à frente, depende da importância do trabalho que estás a fazer. Tens aí uma data de variáveis que faz com que, mesmo que saibas que falas bem e que tenhas experiência, não interessa. E às vezes até depende dos dias. Há dias em que não acordas com a estrelinha lá a brilhar assim de ti lado, não é? Portanto, e de repente vais fazer o trabalho e estás mais nervoso do que é habitual. Olha, e eu costumo terminar esta primeira parte com o medo de falar em público, se alguma vez tens, mas vou ter que te perguntar aqui, fugir aqui um bocadinho ao guião, e vou ter que te perguntar, o nervo, o nervoso miudinho, o frio na barriga, isso alguma vez na vida desaparece ou não? Eu espero que não, porque nesse dia eu mudo de profissão. Simples. Ok. Nuno, chegou a altura de dares um conselho a quem nos está a ouvir. Um conselho prático. Ou seja, imagina que alguém se senta à tua frente e te diz que treme de medo só de pensar que vai ter que se apresentar em público, que vai ter que ir a uma reunião com os quadros da empresa, que vai ter que apresentar os resultados da sua equipa comercial. O que é que tu dizes a essa pessoa? Bom, que conselho é que dizes? Sim. Aquilo que eu faria, eu sei o que é que tu queres e queres um one shot. Mas antes disso, dizer que aquilo que eu faria, porque se ela estava sentada e eu também, porque tínhamos um bocadinho de tempo, era começar a fazer a pergunta mais simples de fazer e mais difícil de responder, que é o porquê. Porquê que tens medo? Sim. Ou seja, todas as respostas, a todas as questões têm uma resposta, mas nunca é a primeira. A primeira que nós damos é uma defesa. A segunda que nós damos também é uma defesa, mas menor. E, portanto, é como se reduzires ao mínimo denominador comum aquilo. Portanto, vais tirando camadas. A primeira coisa que eu ia fazer era, mas porquê? E porquê? E porquê até chegarmos ali à questão central, à razão central. E depois aí aplicaria à pessoa. Aqui, não podendo fazer isso... Alguém que nos esteja a ver, o que é que tu dizes a essa pessoa? Que amanhã vai ter que fazer uma apresentação e hoje está que nem pode. Isto também se estava a fazer uma apresentação amanhã, porque é que hoje está a ver isto, não é? Exato, mas está a descontrair, ok. Primeiro, não tentar decorar grandes montanhas de informação. Não há problema nenhum em teres um iPadzinho com tópicos. Se agarrarem a um texto inteiro e tentarem decorá-lo, vai ser muito pior. Muito pior. Se souberem exatamente o que é que querem, por muitos, não esqueçam o medo agora de falar em público, sabem muito bem para onde é que querem ir, façam-no em tópicos. E têm uma segurança, que saberão sempre o que é que têm para dizer. Ponto. Isto é em relação ao conteúdo, porque às tantas, quando ficamos muito nervosos, a primeira coisa que cai é o conteúdo. Exato. E não é isso que nós queremos.
Portanto, antes o conteúdo do que a forma. Borrifem-se na forma. Se gaguejou, gaguejou. Se voltou atrás, voltou. O que interessa é se é para uma apresentação de trabalho, seja na universidade, seja na empresa, borrifem-se nisso, porque os outros não são melhores que vocês. Não são, só não são eles que estão a apresentar. Ponto. Portanto, tópicos de informação, preparem muito bem a informação. A segurança que se leva, mesmo tendo medo de falar em público, a segurança que se leva quando sabe exatamente aquilo que quer, retira metade da carga. A outra metade é de personalidade. Imagina-nos nus, despidos. Vão ver, melhora tudo. Não sei. Eu, para mim, é sempre... Melhora depende do ponto de vista, não? Lá está. Não, mas pelo menos estava-se mais divertido. Melhora tudo, não é no sentido de serem todos espetaculares. Não. Torna-se mais divertido. Primeiro, a informação. Segundo, eu vou voltar a dizer, e então, isso é raro, o que é que acontece? Relativiza. Boa. Nuno, já estamos mesmo nas despedidas. Ok. Muito obrigada. Já acabou. Já não. Pensei que era. Estamos nas despedidas, mas ainda há mais. Não, Nuno, já está. Foi rapidinho, não foi? Foi ótimo. Gostei muito. Conversa, obrigado pelo convite. Muito obrigada por todas estas verdades que tu trouxeste que aplicas ao teu trabalho, mas de repente também se pode Não sei se aplicar. são verdades, são as minhas, pelo menos. São as tuas verdades, é a tua técnica, Sim, é a tua forma de trabalhar, mas que é muito válida e que pode ser fonte de inspiração para quem nos está a ouvir para levar para o seu trabalho. Muito obrigada, gostei muito. Neste episódio de Falar em Público, ficámos a conhecer as histórias do apresentador de televisão Nuno Herói. É um apresentador bastante conhecido de todos nós, aliás, se ligarmos a televisão, como eu dizia de início, quer de manhã, quer à tarde, quer à noite, o mais provável é encontrarmos o Nuno Herói. Por aqui acreditamos que falar em público não é uma questão de talento, não é uma questão de dom, não é algo inato, é algo que se treina. E se estás a ouvir e a ver agora neste instante, então tenho boas notícias para ti, já estás a treinar. Partilha este podcast com quem sentes que precisa de se tornar um comunicador mais confiante. Quanto a nós, voltamos a falar sem medo no próximo episódio. Até lá.